Você sabe quais são as 3 coisas que todo cristão deve fazer? A vida cristã é totalmente diferente da vida secular, uma vez que ambos os caminhos são opostos. Assim como os não cristãos têm seu estilo de vida, nós, filhos de Deus, também temos diretrizes e ensinamentos a cumprirmos. Uma vez que você se torna cidadão do reino de Deus, é necessário que você passe a viver como tal. E no Sermão do Monte, encontrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, nós encontramos Jesus ensinando as diretrizes do reino de Deus, como devem se comportar os filhos de Deus. E eu amo muito o Sermão do Monte, eu aprendo muito com isso. Eu costumo dizer que se cada cristão parasse para aprender, para meditar no Sermão do Monte, seria o suficiente para mudarmos o quadro religioso da nossa nação. Seria o suficiente para mudarmos o quadro comportamental da nossa nação. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 dessas diretrizes, 3 desses ensinamentos que todo cristão deve fazer. Eu me chamo Júnior Souza e esse é o quadro Palavra com Café. A primeira das 3 coisas que todo cristão deve fazer é o ato de ajudar os necessitados. Mateus capítulo 6, verso 1 diz: Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. O Senhor Jesus, ele não está proibindo aqui ninguém de testemunhar, de ensinar sobre uma vida de dar esmolas, sobre o ato de dar esmola. Ele está falando contra as pessoas que fazem isso de forma hipócrita. Não fazem isso com gratidão a Deus, não fazem isso para agradar a Deus, não fazem isso porque realmente se importam com o próximo, não fazem isso porque realmente viram Jesus fazendo e estão fazendo, mas fazem isso unicamente pensando no seu eu, pensando na sua fama, querendo ganhar seguidores, querendo ganhar likes. Mas é da vontade do nosso Pai que todo cristão tenha o hábito de abençoar os necessitados, tenha o hábito de ajudar aquele que precisa, mas não de forma egoísta e hipócrita, mas de forma gentil, grata e bondosa. É isso que agrada ao coração de Deus. Você vai ao mercado, você vê pedinte. Você para no semáforo, você vê pedintes. Qual a tua reação diante disso? Você tem abençoado os pobres e os necessitados? Não se esqueça que Deus tem um olhar especial sobre os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Em Tiago, no capítulo 1, está escrito que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E essa é a religião, é o evangelho que o Senhor Jesus veio nos ensinar. É a única religião que Deus aceita, que nós viemos ter uma vida pura e imaculada. E parte disso está no cuidado com os órfãos e com as viúvas, prestando apoio, ajuda, cuidando. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel de todo filho de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 10, verso 17 em diante, diz: Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Então, o nosso Deus, ele é soberano, ele é poderoso, ele é Senhor. E ele ama cuidar dos órfãos e das viúvas, ele ama o estrangeiro e ele não os deixa desamparados. E é através da minha vida e é através da sua vida que Deus abençoa essas pessoas. É através de cada um de nós, é através da igreja que Deus usa como um canal de bênção para alcançar o necessitado, para alcançar
aquele que está precisando de uma ajuda. Cuidar dos necessitados tem um peso eterno de glória. Ainda em Mateus, no capítulo 25, 31, diz que quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará um dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Há um reino preparado. Um reino que está preparado desde a fundação do mundo para os filhos de Deus, para os discípulos de Cristo. E a qualidade e o estilo de vida desses filhos, destes discípulos, está totalmente ligada ao ato das boas obras. Para aqueles que praticam boas obras, aqueles que dão vestimentas ao nu, aqueles que dão alimento ao necessitado, aqueles que dão de beber aos que têm sede. E Jesus diz que toda vez que fazemos isso a alguém, fazemos a Ele mesmo. Então há um reino espiritual nos esperando. E nós, como cidadãos desse reino, já precisamos viver essa realidade aqui na Terra. Você tem sido um canal de bênção na vida dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros? Você tem dado de comer àquele que tem fome? Dado de beber àquele que tem sede? Dado vestimentas àquele que não tem? O Pai te dá o suficiente para que você tenha para si e para abençoar alguém. O que você está fazendo com toda a bênção e bondade de Deus na sua vida? Pense bem sobre isso. Deus espera que você seja um abençoador. Então não coma e não utilize toda a bênção que Deus te deu consigo mesmo. Compartilhe com os necessitados. A segunda coisa que todo cristão deve fazer, e se ele não faz, certamente está morto espiritualmente, é o ato de orar. Em Mateus 6:5, está escrito: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Jesus não está proibindo ninguém sobre ensinar ou dar testemunho ou de falar de obras de caridade, de obras sociais. Ele também não está dizendo que nós não podemos orar em público e nem que podemos orar um pelo outro, mas ele está falando aqui de um relacionamento com Deus de cunho particular e individual. Porque assim como você tem sua comunhão com a sua família, assim como você tem sua comunhão com a igreja, uma hora você vai ter uma particularidade com alguém, com o seu amigo, ou com a sua esposa, ou com o seu esposo. E tem coisas que só vocês sabem, só vocês fazem, que vocês compartilham só um com o outro. Assim é Deus conosco. Ele espera de nós também um relacionamento particular, um relacionamento íntimo, onde só você e ele saibam o que fazem. Não é que você não vá fazer nada em público, mas que quando você fizer, que não seja por hipocrisia nem por egoísmo, mas que seja por amor e gratidão ao Senhor, seja por amor e gratidão a Deus. Então aqui ele vem falando que quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Nós vemos aqui que os fariseus faziam muito isso para serem vistos, para serem tidos como homens de Deus, homens de oração, homens piedosos. Há um estilo de oração que é no secreto. É aquela oração que só é entre você e Deus. E oração, meus irmãos, é o canal de acesso ao Pai. É o meio de comunicação entre Deus e os homens. E nós temos que orar diariamente, temos um devocional diariamente. Então tem coisas que até vergonhosas, que não se fala para todo mundo, não se fala em público, mas Deus te espera no secreto para que você abra o seu coração para Ele e fale tudo que está te incomodando, tudo que está te atribulando, tudo que está te contaminando. Há uma necessidade de nós termos um devocional íntimo e particular com Deus. O nosso momento do secreto, o nosso momento onde nós vamos falar tudo que precisa ser dito. E nisso a nossa comunhão com o Pai vai crescendo, a nossa comunhão com Deus vai aumentando
e a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, recebe um amadurecimento. E a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém. Por isso Deus nos ama tanto, que é tanto contato conosco, que Ele nos envia o Espírito Santo, que nos ajuda e nos ensina a orar conforme a vontade de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 26, diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então veja que, além de tudo, nós temos um aliado na oração. Aquele que nos ensina realmente a orar e fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Lá em Tiago, nós aprendemos que algumas pessoas pedem e não recebem porque pedem mal, porque pedem para satisfazer seus próprios desejos e sua carnalidade. Por isso que muita gente ora e nada acontece e nada recebem, porque estão fazendo isso de forma hipócrita, egoísma, pensando em si mesmo, no seu próprio umbigo. Que não seja assim conosco. Nós viemos aprender uma mentalidade correta do que Deus espera de nós. E muitas vezes nós estamos orando por algo que é legal, que é uma bênção, que é certo, que não é errado. Mas será que isso está de acordo com a vontade de Deus? Será que isso pelo qual você está orando realmente é para a glória de Deus? Quantas pessoas pediram determinados objetos e depois que receberam, se afastaram de Deus? Quantas pessoas oraram por um carro para fazer a obra e quando alcançaram só era para uso particular e passeios? Quantas pessoas oraram tanto por um casamento e depois que casaram se afastaram de Deus e da igreja por causa do relacionamento? Por isso nós precisamos muito do Espírito Santo. Quantas pessoas oraram tanto por um emprego, por um bom salário e se corromperam por causa do dinheiro, por causa da carreira e abandonaram o Senhor? Nós temos que pensar muito bem naquilo que queremos, naquilo que pensamos, naquilo que pedimos. Por isso a ajuda do Espírito Santo é primordial nisso, para que nós venhamos orar conforme a vontade de Deus. O próprio Cristo nos ensina na oração do Pai Nosso que devemos orar para que a vontade de Deus seja feita. Ele diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E é isso que nós temos que buscar, substituirmos os nossos sonhos pelos sonhos de Deus, substituirmos a nossa vontade pela vontade de Deus. E o Espírito Santo nos ajuda a cada dia nesse devocional, nessa comunhão, a sermos filhos espirituais, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de oração. E a terceira coisa que todo cristão deve fazer é o ato de jejuar. E esse é um assunto que até hoje algumas pessoas correm dele, fogem dele. Mas ainda no Sermão do Monte, em Mateus 6, no verso 18, Jesus continua ensinando essas diretrizes. E ele diz: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Apenas a seu pai que vê no secreto, e seu pai que vê no secreto recompensará. Lendo o versículo 16, nós entendemos que Jesus espera e deseja que seus discípulos jejuem, pois ele diz: quando jejuarem. Essa expressão mostra que a pessoa espera que a outra vá fazer aquilo. Então é da vontade de Deus que os seus filhos jejuem. E ele diz assim: não façam isso por hipocrisia, mudando a aparência do rosto, falando pezinho ali que está triste, se arrastando pelas paredes. Ele diz que não há necessidade disso. Ao invés disso, tome um banho, lave o rosto e faça suas coisas normalmente. Você não precisa estar tocando trombeta toda vez que você vai fazer alguma coisa para Deus. Você não precisa estar se exibindo, porque quem tem que te ver, quem tem que te aprovar é Deus, não os outros. É o Senhor Jesus, não os outros. É da vontade do Senhor que nós jejuemos. Em Lucas, no capítulo 5, 33, diz: e eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Vocês entenderam? Ele finaliza com uma frase: naqueles dias jejuarão. Ou seja, é da vontade do Senhor que eu e você tenham uma vida
de jejum. E jejum ele é essencial para matar a carne, para matar o nosso eu. Ninguém vai vencer o diabo, o pecado e o mundo se não estiver armado com o jejum. É claro, não é o jejum que vence. O jejum ele nos aproxima de Cristo. É Cristo quem já venceu o mundo, é Cristo quem já venceu o pecado, é Cristo quem já venceu o diabo. E é nele que somos mais que vencedores. É através da força e autoridade e poder de Cristo na nossa vida que nós vamos vencer o nosso eu, os desejos pecaminosos, as artimanhas do diabo, as ofertas do mundo. E é para isso que serve o jejum. Há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, se você não tem o hábito de jejuar, se você não tem o hábito de orar, se você não tem o hábito de abençoar o próximo, então que evangelho é esse que você está vivendo? Que reino é esse que você está vivendo? Cuja cultura é abençoar os necessitados, ter uma vida de oração, ter uma vida de jejum e você não pratica? Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que dar esmolas. Há castas de demônios que só saem com jejum e oração. E se nós não estivermos preparados, uma vez que somos ensinados que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. As nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. E essas armas é isso, irmão. É o jejum, é oração, intercessão, abençoar o pobre, abençoar o necessitado. O que você tem feito? Você tem vivido como um cidadão do reino de Deus nessa terra? Ou você tem vivido mais a sua vida terrena e carnal? Você tem obedecido a Cristo e feito a vontade de Deus? Você sabe quem foi o homem que fez Deus mover céu e terra para salvá-lo? Em Atos, no capítulo 10, nós aprendemos sobre Cornélio. No versículo 1 está escrito: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio! Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu. Vejam a resposta do anjo ao Cornélio. Prestem muita atenção nisso. Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Que coisa sobrenatural, que coisa maravilhosa. Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Amados, Cornélio e sua família não eram convertidos ao cristianismo. Certamente, eles eram adeptos ao judaísmo, uma vez que eles temiam a Deus, oravam, jejuavam e davam esmolas. Mas eles ainda não tinham tido um contato com o Evangelho. Diferente de muitos fariseus hipócritas, ele agia com temor, ele agia com reverência e com respeito nas coisas de Deus. As orações, as esmolas, o jejum eram realmente feitos com temor para agradar a Deus. E com isso, Deus quis, é da vontade de Deus salvar os homens. E Deus move céu, Deus envia o anjo para falar com Cornélio, para dizer que Deus estava se agradando das orações e das esmolas que ele fazia. Mas que não era o suficiente. Havia necessidade de Cornélio se converter ao Evangelho. Havia uma necessidade de Cornélio ter um encontro com Jesus. E Deus move a terra enviando Pedro para evangelizar, para levar uma palavra do cristianismo, do evangelho para a vida de Cornélio. E a Bíblia nos ensina, nos mostra que Pedro não tinha nem terminado de falar, Cornélio e sua família foram cheios do Espírito Santo. Olha a pressa de Deus em salvar o homem. Olha a pressa de Deus em encher o homem do Espírito Santo. O que você está esperando para dar uma turbinada na sua vida espiritual? O que você está esperando para começar a abençoar o pobre, o necessitado? O que você está esperando para intensificar a sua vida de oração? O que você está esperando para começar uma vida de jejum? A Bíblia nos ensina sobre alguns tipos de jejum. E eu vou estar gravando um outro vídeo para falar sobre isso, sobre cada tipo de jejum e os seus benefícios. No momento, nós vamos ficar com essas 3 coisas: a esmola, o jejum e a oração. Todos esses atos, irmãos, fazem parte das obras de justiça
dos cidadãos do céu, dos cidadãos do reino de Deus. Se você é um filho de Deus, discípulo de Cristo, cidadão do reino celestial, você precisa imediatamente rever seus conceitos referente à cultura do reino de Deus. Se você está vivendo-a, praticando-a, obedecendo-a, fazendo a vontade de Deus. Se não, eu te aconselho a imediatamente começar uma mudança no seu estilo de vida, pois é isso que agrada a Deus, é isso que o nosso Pai espera da gente. Se você está gostando do conteúdo desse canal, não esqueça de dar um like, de se inscrever e compartilhar essa mensagem para que juntos nós possamos levar e disseminar a palavra de Deus para muitos que estão precisando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre ti e te dê a paz. Tenha uma vida abençoada no Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe. Amém.